need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Muito bem, muito boa tarde, senhoras, senhores, todos os telespectadores. O meu nome é Luiz Almeida, estamos aqui com esse programa Sintonizando Saúde, produzido por Maria Madalena Matos. Hoje a Maria não pôde estar presente por motivo de viagem, de estudo, e então ela me pediu, ela iria fazer hoje uma entrevista comigo para a gente trabalhar uma segunda aula, uma segunda prática desse nosso projeto Yoga na TV, aqui por esse canal 19. Então, ela, por motivo dessa viagem, me pediu que eu ficasse no lugar dela e aqui estou, graças a Deus, e me sinto honrado de poder estar aqui diante dos senhores, das senhoras, procurando, na medida do possível, passar um pouco mais de exercícios e atitudes internas e práticas que envolvem essa ciência milenar que é o yoga em todos os seus aspectos. Sentido ético, sentido moral, sentido das práticas físicas, sentido também das abstrações e concentração e meditação no nível mais mental, num corpo mais profundo, numa mente mais profunda. Então, nós já estivemos aqui uma vez fazendo essa prática, uma prática que eu pretendo que seja bem simples, na realidade, que é para que essa prática possa atender a todos os senhores, senhoras, não é? E nós estivemos aqui e passamos alguns exercícios. Eu estou querendo relembrar os exercícios que nós fizemos e trazer, na medida do possível, algumas informações novas também, né? Então, a gente conversou na oportunidade passada, na ocasião passada, que é importante uma atitude inicial de concentração. Então, as pessoas que estiverem aí em casa com essa intenção de praticar, já podem, assim, na medida do possível, se colocar numa posição do corpo físico, assim, da coluna vertebral, mais aprumada, na medida do seu possível, que seja confortável, né, trazendo a cabeça mais para o alto do corpo e procurando trazer essa atitude de atenção, de concentração para o nosso próprio corpo. E a respiração também é um outro fator muito importante. Então, dentro dessa atitude, a gente procura um instante de silêncio, um instante de concentração, para poder se sintonizar com essa prática, não é? No sentido de, eu estou aqui, por exemplo, nos estúdios da TV. Eu já procurei aqui antes e estou procurando agora também me atualizar dessa energia que está circulando aqui. Se estou em minha casa, sentir a energia que está circulando em minha casa, a temperatura do meu corpo, a forma como eu estou respirando, não é? A maneira como eu estou sentado, se estou deitado também, isso também, essa prática inicial, esse exercício inicial de concentrar, ele pode ser realizado deitado também. Então, a pessoa se confortar para poder sentir o ambiente, sentir o próprio corpo, não é? Junto com a respiração, o que está se passando ao nível dos nossos pensamentos, o que está se passando ao nível do sentimento no nosso coração. Agora há pouco o Paulo Roberto, se bem me lembro é o nome dele, ele falou a respeito do Dia das Mães, que vem ser depois de amanhã, dia 8, domingo. E são coisas bonitas que tocam o coração da gente. Então, se a gente pode se confortar com sentimentos mais positivos, mais construtivos, mais amorosos, né? Sabendo que o yoga preconiza de antemão a amorosidade, a gentileza, não é? Uma posição, digamos assim, eu não vou falar postura, porque não é essa palavra postura não é uma palavra muito adequada, né? Então, a gente usar a palavra posição fica melhor. Então, eu estou aqui nessa posição física, vamos dizer assim. E a posição nossa interna também pode ser uma posição de maior tranquilidade, de maior, digamos assim, gratidão por estar aqui também,
junto com as pessoas e em respeito ao trabalho das pessoas que estão aqui nessa produção, o Ronaldo, o Luciano, o Kaique e a própria Madalena, que me trouxe até aqui, que me chamou para vir até aqui. Então a gente se concentra, observa o estado de espírito, observa a respiração, observa o pulsar do próprio coração, não é? E essa é uma atitude importante para a gente iniciar todo e qualquer tipo de prática do yoga. Isso também pode ser usado quando a gente vai fazer uma prece, né? Quando a pessoa entra numa igreja, ou quando a pessoa entra numa casa evangélica para fazer as orações num templo, ou em qualquer outro lugar de oração ou de concentração. Essa atitude de concentração, essa atitude interna de se observar, é uma atitude muito importante na vida da gente, Então, feito isso, a gente se coloca e também, eu não sei se os senhores, quem assistiu, deve lembrar, nós fizemos uma espécie de oferenda, de oferecimento dessa prática. Então, o esforço de eu estar aqui, né, ter vindo de algum outro lugar para chegar até aqui e procurar transmitir alguma coisa desses conhecimentos do yoga aqui para cada um dos senhores, esse esforço e o esforço dos exercícios que a gente vem praticar, né? E cada um com a sua limitação, com as suas, trabalhando as suas dificuldades, mas a gente faz nesse primeiro momento um oferecimento, uma dedicatória desse esforço todo que a gente vem praticar a uma ou mais de uma pessoa que a gente queira bem, de preferência, pode ser uma pessoa da nossa família, pode ser algumas pessoas amigas, pode ser... Mas também existe um fator dentro dessa oferenda que é bom a gente lembrar que quando, por exemplo, a gente está vivendo uma situação com uma determinada pessoa, vamos dizer assim, num determinado momento ou nesse momento da vida da gente, em que a energia que está circulando entre essa pessoa e eu, entre essa pessoa e você que está aí em casa, ou essas pessoas, essa energia, digamos assim, afetiva, não está num grau tão legal, existe algum sentimento que não seja bom, também é interessante a gente fazer essa dedicatória. Imagina que a possibilidade da gente, como que fazer uma oração, uma prece para o bem dessa pessoa e para o bem desse fluxo de energia do coração ou do pensamento que circula entre você, o senhor, a senhora e essa ou aquela pessoa com quem possa estar havendo alguma condição que não seja tão boa. Entende? Então, isso é uma maneira da gente promover uma limpeza no nosso próprio coração. Isso é uma maneira também da gente auxiliar na limpeza do próprio coração da outra pessoa. Eu não vou ficar tecendo aqui comentários a respeito de outras práticas, mas dentro do budismo, por exemplo, eu estou me lembrando aqui agora, existe uma compreensão, né, de que todo ser humano, de que todo ser vivente tem dentro de si a semente divina, tem a semente e a força e a luz, digamos assim, da criação divina. Né? Essa força que está na natureza e que está em todos os seres. Então, a ideia, o pensamento, a lógica, digamos assim, a reflexão é a gente considerar que, por pior que uma determinada pessoa tenha sido, de alguma maneira, com alguma atitude ou com alguma palavra com respeito a nós, né? Essa pessoa, esse ser, tem dentro de si a bondade. No fundo do coração, essa pessoa tem a bondade. O Paulo também, eu cheguei aqui no finalzinho, ele estava falando de São Francisco de Assis, né, do querer bem a todos os seres, do considerar todos como irmãos, e ter esse sentimento fraterno e solidário com todos os seres. Isso é uma atitude, assim, eu posso dizer para os senhores, para as senhoras, uma atitude inteligente da nossa parte. Inteligente da nossa parte, porque nós estamos procurando fazer um trabalho de construção de uma nova vida em nós e nas pessoas à nossa volta. Porque a gente sabe, e isso é claro, que viver ou conviver com pessoas ou outros seres ou a natureza de uma forma que não seja boa, vamos dizer assim,
né? Não é um bom negócio para nós, não é uma boa atitude para nós, não é um benefício para nós. Benefício para nós é a gente poder estar nos lugares, né? E estar bem com as pessoas. E fazer, de alguma maneira, com que essas pessoas também possam estar bem conosco. Depende muito do nosso movimento, depende muito do nosso coração. Depende também, então, dessa compreensão de que dentro de cada ser existe essa bondade, existe essa generosidade, por pior que a pessoa seja ou esteja sendo naquele momento. Então é uma consideração muito importante, eu sinto, e o yoga, como preconiza lá no princípio dele, a amorosidade, a não violência, a gentileza, a fraternidade. Então eu sinto que cabe perfeitamente bem numa prática de yoga, não é, a gente trazer essa reflexão. Então, nós podemos, dentro dessa concentração, fazendo o relaxamento que fez, fazendo o aquietamento que foi realizado, a gente pode estar assim com as palmas das mãos unidas ou não, não é? E fechar os nossos olhos e considerar essa dedicatória a uma ou mais de uma pessoa, no sentido do benefício desse ser, da saúde, da tranquilidade, da paz dessas criaturas todas que a gente visualiza aqui dentro do nosso campo mental. Então a gente mentaliza, imagina e interiormente a gente faz essa dedicatória, desejando o bem, desejando a paz, desejando a saúde mais integral possível para essa ou para essas pessoas. Claro que naturalmente nós estamos recebendo os benefícios, porque esse é um plantio que nós estamos fazendo, né? E o que a gente planta é o que a gente colhe, é a lei natural do retorno. O oriental chama de karma, né? O karma é construído por nós, o nosso destino é feito por nós, na medida dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Tá certo? E lembro também que da ocasião passada nós fizemos uma vocalização do mantra. E o que é mantra? Mantra é um exercício vocal, verbal, musical, que pode ser utilizado, ou que deve ser utilizado, ou que é utilizado para tranquilização mental. A palavra man quer dizer mente, pensamento. A palavra tra quer dizer acalmação, tranquilização, não é? A sossegar o pensamento da gente, vamos dizer assim. Tá bom? Aquietar. Então, eu lembro que nós fizemos 3 vezes o mantra Om. Então, eu vou fazer aqui agora a vocalização desse mantra, para a gente então poder abrir a prática com os asanas, com os exercícios, com as posições físicas e psicofísicas. Tá bom? Vou fazer 3 vezes. Vou fazer 3 vezes então esse mantra Om. Tá bom? Mais uma vez. Isso. E a gente sente quando faz, esse exercício pode ser feito por cada um dos senhores, das senhoras, a gente lembrar que tem uma frase no nosso idioma, no nosso português, que diz que quem canta, seus males espanta. E esse tipo de vocalização, ou o próprio canto de outros sons também, porque a gente faz esse Om
dentro do conceito de que esse som é um som primordial da natureza divina, é um som primordial do universo, de acordo com os estudos antigos da Índia de 5, de 6, de 7 mil anos atrás. E a gente pode perceber que esse som é realmente um som que está por trás dos outros sons, né? Quando a gente se distancia de um burburinho, por exemplo, a gente pode, ao longe, ouvir algo como um om. Quando está numa colina distante da cidade, ouvir o ruído da cidade, a gente ouve assim também essa reverberação sonora parecendo, lembrando esse som do om. Então a gente faz o om com esse objetivo. Esse canto, essa vocalização, então a gente pode ir praticando gradualmente, ou às vezes lá no princípio, a gente perceber que isso nos acalma, que isso nos tranquiliza, né? Que quando a gente se concentra no som, ele por si só já nos tranquiliza, não é? Também, quando a gente canta músicas, é interessante que a gente possa cantar músicas que tenham palavras, por exemplo, benditas, palavras que sejam palavras de crescimento, que sejam palavras bondosas, que falem do aspecto positivo, construtivo do ser humano, não é? Ou que nos levem a uma condição melhor no estado mental e no estado emocional. Então, é importante também, a gente que gosta de cantar, né, perceber o que é que está cantando, que palavras que está cantando em determinadas músicas, né? Mas então, voltando ao om, a gente faz esse om inicialmente, sente essa tranquilização. Isso também exerce uma reverberação em alguns pontos do nosso corpo, principalmente no centro do peito, nessa região das glândulas tireoide e paratireoide, na altura da garganta, as cordas vocais, nessa região entre as sobrancelhas também, bem no meio, a gente chama de uma visão mais intuitiva esse ponto tem ligação com uma percepção mais intuitiva, mais fina e delicada da vida, um pensamento mais fino, vamos dizer assim, mais ligado com o coração também, né? E essa reverberação pode acontecer em toda a nossa cabeça. Então, o som, com as vibrações, as frequências vibratórias desse som, ele pode, assim, massagear também. Massagear as células, massagear os órgãos, né? Massagear os segmentos nervosos, neurológicos, né? Então, tem uma série de benefícios, vamos dizer assim, a vocalização do mantra, né? Então é isso, aí a gente faz isso numa prática ordinária, normalmente, lá nos grupos, a gente usa a palavra namastê, logo que termina de vocalizar o mantra. Né? Essa palavra namastê quer dizer a luz da vida que está aqui dentro de mim, que está em cada célula do meu corpo, que está no meu coração, saúda essa mesma luz, essa mesma energia em cada uma das pessoas. Então, a gente se inclina e diz a palavra namastê. Não é? Isso fica a critério de cada um. O que é mais importante é o sentimento, esse sentimento de eu aqui internamente, de coração, saúdo a cada uma das pessoas, a cada um dos seres à minha volta, como sendo meus irmãos, meus amigos até, não é? E assim, contendo dentro de si, como disse anteriormente, a bondade, a semente da bondade. É importante que a gente possa, ao longo das nossas vidas, trabalhar nesse sentido, de fazer crescer essa bondade no coração da gente e, de alguma maneira, facilitar a construção dessa bondade, o crescimento, melhor dizendo, o crescimento dessa bondade no coração das pessoas com quem a gente encontra, né? Com uma atitude gentil, com uma atitude generosa, com uma calma, com uma tranquilidade, evitando todo e qualquer tipo de agressão, de insulto, de censura, de julgamento, não é? De crítica, de inimizade ou de ofensa. Então, não nos cabe, nós não estamos no lugar de julgar, nem de condenar, nem de censurar. Por quê? Por quê? Porque nós também, em primeiro lugar, somos sujeitos aos erros e aos enganos e aos tropeços da vida. E também porque nós não temos o conhecimento de todos os dados, de todos os aspectos que fizeram uma determinada pessoa praticar, falar, sentir, pensar uma determinada coisa que foi feita. Então, nós não conhecemos, né? Porque por isso é que se diz que quem julga é Deus.
quem julga é quem sabe de tudo. E nós não sabemos de tudo. Ainda, pelo menos. Então, assim, essa atitude toda que eu estou falando, essa abordagem toda inicial que a gente está trazendo aqui, é uma abordagem muito importante, não é? É uma abordagem muito essencial, porque fazer os exercícios só por fazer os exercícios e pronto, né, não estou desmerecendo, mas é uma ginástica. É uma ginástica, a gente pode ir para uma academia de ginástica e fazer, mas o yoga não pretende só fazer a ginástica, só fazer as posições de um determinado jeito. O yoga pretende essa prática psicossomática, né? É claro que fazer uma ginástica, fazer uma caminhada e fazer uma série de outros exercícios, práticas esportivas, isso é muito importante na vida da gente. E para quem pratica o yoga também, soma. Um auxilia no outro. Né? Então, aqui eu estou tecendo uma consideração positiva, construtiva com tudo isso. Mas eu só estou querendo explicar como é que funciona o yoga. Tá certo? Né? Sem querer dizer que essa prática é pior ou é melhor do que outras práticas. Tá certo? Ela está disponível para todos. E hoje, graças a Deus, o Ocidente cada vez mais vem tomando contato com isso aí. E o que anteriormente era só uma prática muito veiculada no nível do físico, do Hatha Yoga, nesse sentido, nesse aspecto físico, a gente vem percebendo que o próprio Hatha Yoga, ele tem nas suas bases toda uma estrutura ética, moral, de concentração, de atenção, de cuidado. E tudo isso que eu acabei de falar aqui agora. Bem? Então fizemos essa abordagem inicial. Não é? E sentados mesmo nessa posição, me lembro que nós fizemos na prática passada uma extensão para frente, no sentido de ampliar mais essa parte posterior do nosso corpo. Né? Essa região das nossas costas normalmente é uma região que concentra muita tensão em geral, né? Muitos pesos nos ombros. Né? A gente às vezes sente umas tensões acumuladas nos ombros, então é importante a gente trabalhar esse alongar da parte posterior do nosso corpo, para poder abrir mais os espaços, abrir mais os canais por onde a vida circula e a vida poder circular com mais liberdade. Essa é uma intenção positiva do alongar, né? Do alongar, para que a vida possa circular melhor, tá certo? Então, nós fizemos, eu me lembro, uma extensão a partir dessas cristas aqui dos ossos da bacia, chamados ilíacos. Nas cristas ilíacas, a gente estende os braços lá na frente, lá na frente, lá na frente, chegando as palmas das mãos no chão. A gente procura assentar as palmas, assentar os dedos das mãos, se possível separar os dedos das mãos assim, bem separados, tá certo? Bem abertos, né? E, na medida do nosso possível, procurar chegar a barriga e as costelas e o peito para junto das nossas pernas, né? Chegando bem à frente. Então, a gente inspira fundo, devagar, e na expiração a gente solta mais a cabeça também, e assim nós podemos permanecer por algum tempo, alongando bem os braços, alongando bem as costas, sentindo essa extensão aqui da base para a coluna lombar, se alongando mais, os espaços se abrindo mais, respirando devagar, e a cada expiração a gente procura se soltar mais. Então permanecemos durante algumas respirações, vamos dizer 4, 5, 6, 7 respirações. E quando de volta a gente traz as mãos ao lado da cabeça e vem erguendo as costas devagar. Atenção nesse erguer das costas, porquanto que a cabeça vem levantar por último, percebe? Observa a movimentação. Então as vértebras vêm se colocando pouco a pouco, e quando eu ergo as costas no final, eu vou trazer a nuca alongando vértebra por vértebra, certo? Então eu voltei de lá, a minha cabeça está assim, a minha nuca está alongada desse jeito, e aqui eu vou procurar, por fim, erguer a cabeça e alongar bem essa parte posterior da coluna vertebral no alto. A região que a gente chama de região cervical, tá certo?
Então, esse é um movimento inicial que nós fizemos, né? Nós fizemos também torções para um lado, apoiando bem a mão atrás, apoiando bem essa mão no joelho, abrindo bem o peito, esticando bem as costas, girando a nuca também, tudo dentro dos limites de cada um, de cada uma. E fizemos a mesma coisa para o outro lado, apoiando, firmando bem a mão no chão. Essa mão do chão atrás, se ela puder ficar apoiada, espalmada no chão, perto de onde começa a coluna vertebral, e se for necessário até levando ela um pouco mais lá atrás, para o outro lado, lá para o outro lado, no chão apoiada, mas abrindo mais espaços aqui para as costelas. Então, a gente pode fazer a torção para cada lado. Essa mão que está no joelho, esse braço que está aqui no joelho, ele nos auxilia a alavancar a torção. E observamos a respiração e procuramos suavizar a expressão do nosso rosto. Equilibrar a altura dos ombros, sentindo bem as costas, mentalizando um benefício para o sistema nervoso, porque há uma massagem nas raízes nervosas. E quando numa inspiração, a gente volta e vem trazendo o tronco para frente. Tá certo? Essa permanência, as pessoas podem perguntar, quanto tempo eu permaneço na posição? A permanência em si, ela é importante porque trabalha a nossa sustentação e trabalha a nossa concentração e trabalha a nossa condição de conscientizar melhor todo o nosso corpo, perceber melhor os detalhes, porque não é fazer a posição pelo simples fazer, mas é fazer a posição e procurar ter uma consciência do corpo todo. Para isso a gente fica na posição. E trabalha também a nossa, às vezes, ansiedade, dificuldade que nós temos, às vezes, de permanecer numa determinada posição. Mesmo numa determinada posição de vida, muitos de nós têm essa dificuldade. Então, a permanência nos asanas, a permanência nas posições, é uma permanência que favorece um tanto de coisa, além da consciência, acalma a ansiedade e permite a nós também trabalhar de uma maneira como, dentro da fisioterapia, existe um trabalho isométrico, mesmo alguns exercícios de apoio, de sustentação, quando a gente fica na determinada posição, a gente está fortalecendo as estruturas musculares, tendinosas, articulares, ligamentares, ligamentos, né? São tecidos no nosso corpo, não é? A gente pode estar fortalecendo isso sem ficar fazendo idas e vindas várias vezes. É uma maneira mais econômica, vamos dizer assim, da gente se exercitar e ganhar mais força e vigor e energia, né? Então, a permanência, a gente pode contar 5, 6, 7, 8, 10 respirações, vamos dizer assim, no máximo umas 10 respirações lentas, né? É claro que em práticas mais avançadas, essa permanência pode ser bem maior, né? Mas nós estamos aqui propondo alguma coisa mais simples, inicial, para a gente poder ir se aperfeiçoando devagarinho. E eu compreendo e reconheço que fazer uma prática dessas em casa, sozinho, não é uma coisa fácil de fazer. Não é uma coisa fácil de fazer. Requer um esforço, um empenho de cada um, dos senhores e das senhoras, né? Mas, assim, estamos aqui para tentar passar o maior entusiasmo possível, tá bom? Para que vocês possam sentir isso. E se alguém depois quiser fazer um outro contato, pode procurar também. Existem vários livros, existem várias informações, existem muitas pessoas trabalhando com yoga aqui em Petrópolis, o que é uma coisa muito boa, muito legal, está acontecendo isso. Vários espaços, vários profissionais trabalhando, né? Eu sou mais um, tá certo? Sou mais um nesse meio. Graças a Deus, eu me sinto feliz por estar fazendo parte disso aqui. Então, falei da permanência, falei dessas duas posições que nós fizemos, mas eu estava refletindo um pouco antes de vir para cá, a respeito no trabalho com algumas articulações, principalmente nessa parte superior do nosso corpo, umas movimentações que a gente pode fazer, até mesmo antes de iniciar os exercícios, são movimentações, por exemplo, né? A cabeça inclina para um lado, volta, a cabeça inclina para o outro. Não é? A cabeça inclina para um lado, volta, devagarinho,
a cabeça inclina para o outro. Assim a gente observa como é que estão essas extensões, como é que está o ombro, como é que está o pescoço e vai procurando soltar, expandir um pouco mais. Nessa movimentação, a gente procura não encolher os ombros permanecem na posição em que estão e procura soltar os ombros e os cotovelos, tá certo? Essa é uma maneira. Podemos também girar para um lado, girar para o outro lado. Essa é uma prática muito legal e simples que ameniza, nós estamos fazendo torção na coluna cervical, ameniza dores na coluna cervical, no pescoço, nos ombros. Essa prática feita com uma constância, ela alivia e evita torcicolos, por exemplo, e dores nessa região, né? Então, algumas outras movimentações, por exemplo, os ombros também podem se mover devagar, subindo, indo atrás, indo abaixo, indo à frente. Subindo, indo atrás, indo abaixo, indo à frente. Podemos girar para um lado, para frente, para baixo, para trás, para cima e para frente e para baixo. Então, sempre que girar para um lado, girar para o outro lado também. Tá certo? Isso é uma maneira também da gente soltar mais essa parte superior aqui, de tórax para cima, no nosso corpo, né? Existem giros também que a gente pode fazer com a cabeça. Isso tudo, gente, se a pessoa tem alguma dor, algum incômodo maior, procurar ter o cuidado, não é, de fazer até onde o limite permite, não é? Eventualmente, não há possibilidade, passa às vezes um determinado ponto que incomoda mais. Passe com cuidado, passe com gentileza, com o nosso próprio corpo. É esse cuidado, tá bom? Então, fizemos a flexão para frente, fizemos as torções, não é? Eu me lembro também que nós fizemos uma prática de torção, não é? Esticando uma das pernas, flexionando a outra, apoiando o pé, a planta do pé próximo do joelho, do lado, o pé da frente apontando para cima e, na medida do nosso possível, a parte posterior dessa perna que está esticada, bem próxima do chão, desculpe, tá? Bem próxima do chão, bem apoiada. Aí a mão oposta pode ser com a mão, mantendo esse joelho aqui, mas também podemos liberar um pouco aqui a carne da barriga e das costelas, podemos envolver com o antebraço, né? Já exige uma torção maior, de pronto já para começar o exercício. Então a gente pode fazer também aqui essa torção. Eu diria que essa torção, ela envolve mais, ela é mais forte do que a torção anterior que nós fizemos com as pernas cruzadas. Então, a gente pode fazer as duas. É bom? Lembra do pé que está no chão bem apoiado, lembra da perna que está na frente bem esticada, o pé apontando para cima. Para que tudo isso? Tudo isso que é para a gente ter essa consciência de que falei do corpo. Tá certo? Ter essa consciência, abrindo bem, girando bem, mentalizando a coluna vertebral, firmando bem essa mão no chão atrás. Lembra, se possível, a mão apoia espalmada no chão atrás, não é? E pode ir além da linha média, não é? Esse joelho permanece aqui, a nuca torcida e a suavidade no nosso rosto, não é? Considera que evitar encolher o ombro, mantém o ombro baixo atrás, orelha longe do ombro, tá bom? E aí, depois de algumas respirações, como disse, a gente volta, alonga essa perna, dobra a outra, ajeita a posição, abraça a perna ou coloca a mão na perna, eu vou fazer com a mão aqui agora, e fazemos a torção para esse outro lado, procurando manter o tronco erguido, o corpo erguido, não é? Tá bom? Lembra que essa perna fica bem esticada, apoia bem no chão, lembra que o outro pé bem apoiado no chão. Estou dizendo assim porque às vezes é uma tendência a gente querer levantar os dedos dos pés do chão. Então, vamos observar, consciência com o nosso corpo, não é? Aí gira, abre, expande, suaviza o rosto, respira devagar, fica um tanto de respirações, sente um conforto, mentaliza a saúde do sistema nervoso e retorna com calma, com tranquilidade. Levou a perna para frente. Então, nessa movimentação aqui, eu me lembro que nós falamos da outra vez de umas extensões
laterais, né? Nós vamos fazer essas tensões laterais em pé, daqui um pouco eu levanto. Mas um retorno dessa posição, das torções feitas para um lado e para o outro, ela permite também uma flexão aqui para frente, quando a gente alonga as pernas. É uma maneira da gente também compensar as pernas e fazer mais uma extensão para frente. E essa extensão para frente, em português a gente pode traduzir como uma pinça, né? Pinçar, chegar a cabeça, a barriga, o peito mais perto das pernas. Então, a gente pode inspirar erguendo os braços, esticando bem os braços e liberou as mãos, flexionando lá na frente, procurar chegar as mãos. Se não tem condição de chegar no pé, chega no tornozelo. Se não dá para ser no tornozelo, seja na panturrilha. Mas aí a gente flexiona um pouco a frente, pensando em dobrar mais a região lombar, da lombar para o sacro. O sacro é a base, mais base da coluna, mais pertinho do cóccix, que é o iniciozinho da coluna vertebral. Então a gente dobra lá na base, lá embaixo, e desce a barriga mais perto das coxas, das pernas, e em algum momento, então, a gente solta a cabeça também e arredonda as costas aqui na frente. Sente abrir toda essa extensão, procurando soltar mais a cabeça. Também desfazer toda e qualquer tensão nos ombros. Manter as pernas apoiadas pertinho do chão, essa parte posterior das pernas. Eventualmente, a gente pode chegar às nádegas um pouco atrás e assim sentir a posição. Nessa posição, nós podemos, muito em particular, mentalizar a saúde dos rins e das glândulas suprarrenais. Além do que, nós estamos fazendo uma boa massagem terapêutica aqui na região do abdômen, beneficiando toda essa estrutura de abdômen, tanto muscular externa, como dos órgãos internos também. Tá certo? E para voltar, a gente pode voltar assim, desenrolando as costas. Imagina que a gente tem a condição de colocar uma vértebra sobre a outra, devagarinho. Aí vem os ombros abrem, o peito abre e, por fim, como a gente viu anteriormente, a nuca também. Eu venho chegando aqui, a nuca também se estica. Eu procuro manter o tronco mais erguido que puder. Tá certo? Então, já estamos trazendo hoje uma outra posição, essa posição da pinça. A gente chama em sânscrito Paschimottanasana. Tem muita importância ficar sabendo desses nomes agora não, mas Paschimottan quer dizer extensão posterior. Paschimottan, toda a extensão posterior. E asana quer dizer a posição. Então, é a posição que promove a extensão de todo o lado posterior do nosso corpo. Tá certo? Então, nós vamos levantar agora. Nós temos ainda um tempo aqui, nós vamos levantar. E esse levantar, ele precisa ser feito com calma, com cuidado, tá bom? Se a pessoa tiver dificuldade, pode ter algo do lado para apoiar, para fazer esse levante. Né? Mas eu vou trazer aqui uma possibilidade, uma dentre tantas outras possibilidades, tá certo? Nós podemos apoiar as plantas dos pés no chão, apoiou as mãos lá atrás, eu trago o tronco para frente, inclusive aqui já estamos passando por uma outra posição, por um outro asana, o asana de cócoras, um asana do sapo, né? Então, a gente pode se colocar, quem pode plantar o pé, planta. Quem não pode plantar o pé, não planta, deixa o calcanhar mais alto um pouquinho, mas pode plantar lá embaixo o pé, sentir a posição, procurar esticar mais as costas, tá certo? Essa posição não é uma posição tão simples para algumas pessoas, porque envolve uma flexibilidade maior nessas articulações dos joelhos, dos tornozelos e também nas articulações aqui da bacia para as coxas, nessa junta inicial no início da coxa, né? Mas não tem importância, fazemos aquilo que a gente estiver podendo fazer. Se precisar apoiar em algum objeto qualquer na nossa frente, se precisar ter as mãos mais apoiadas no chão atrás também, não é? Então, como disse, se precisar levantar um pouquinho os calcanhares do chão, tá certo? O calcanhar lá fora do chão, tá bom? Eu estou tirando a mão aqui, que já é outra posição, olha, com o calcanhar levantado já é outra posição. Tá certo? Então, são sugestões, mas vamos fazer isso tudo com muito cuidado. Eu estou falando de a gente sair da posição sentada para a posição em pé. Então, aqui, posso erguer o quadril, aproveitando essa oportunidade para fazer uma flexão para frente, estendendo essa parte posterior da perna, estendendo essa parte posterior da lombar e das costas,
não é? Então, a flexão para frente que eu fiz da pinça, da flexão sentado, levando as mãos lá nos pés, é a mesma coisa aqui, de alguma forma, só que numa outra condição. Aqui a gente está aproveitando a posição, o peso do corpo, o peso do tronco, o peso dos braços, da cabeça, para promover a posição, para facilitar o nosso trabalho, tá certo? Tá bom assim, Luciano? Então a gente solta a cabeça, solta os ombros, solta os braços. Pode ser com os olhos abertos, de preferência, porque com os olhos abertos a gente tem mais facilidade de equilíbrio, tá certo? Mas procurando esticar as pernas o tanto quanto possível e soltar a cabeça, uma outra região importante, a nuca, os ombros e a cabeça, da gente soltar nessa posição. E observamos a respiração e sentimos a extensão. Ficamos o tanto que podemos ficar também. Na hora de levantar, a gente pode, por exemplo, trazer as mãos aqui na cintura, propondo uma maneira de levantar mais suave, tá? Então, trazemos as mãos na cintura, aproximando o mais possível os cotovelos. A cabeça pode ficar solta ou vir erguendo junto, devagarinho, com o tronco. Tá certo? Levantou, os olhos abertos. Isso. E relaxe. Lembrar, gente, que em toda ocasião que a gente vá abaixar ou levantar a cabeça, que a gente possa fazer isso com um vagar, com uma cautela. Porque, às vezes, a gente está com a cabeça, como eu estava lá embaixo, com uma oxigenação, com uma circulação sanguínea também muito grande, muito intensa. Se levanta de repente, é muito comum as pessoas sentirem uma certa tonteira. Isso aí, tá certo? Então, na hora de abaixar, também, se na hora de abaixar eu abaixo muito rápido, pode ser a promoção de uma tonteira, pode acontecer uma tonteira. Então, na hora de abaixar e na hora de levantar, a gente ter esse cuidado, tá certo? Algumas pessoas, por exemplo, que têm afecções na coluna vertebral, na coluna lombar, que têm essa dificuldade de abaixar, na hora de descer ao chão para pegar alguma coisa, agachar para pegar aquela coisa e levantar. Então, existem contraindicações para algumas posições também. Então, essa flexão para frente, por exemplo, que eu acabei de fazer, se a pessoa tem muito dolorimento aqui nessa região lombar, não é? Ela deve evitar, deve ter um cuidado. Então, na hora de abaixar para pegar alguma coisa, se precisa até apoia em algo, pega lá o que tem que pegar, especialmente se for alguma coisa pesada, e levanta devagarinho. Tá bom? Bem, então, na aula passada, no encontro passado, nós fizemos uma extensão lateral desse jeito assim. A mão ficou na cintura, o tronco flexionou para um lado, né? Depois eu voltei, apoiei a mão de volta na cintura, subi o outro braço e fiz a flexão no outro sentido. Não é? Isso com os pés unidos. Não é? Eu quero propor hoje a gente experimentar fazer com os pés separados. Isso pode ser feito na largura. Eu trouxe aqui uma esteira, mas esse é um modelo de esteira, esse azul que vocês estão vendo no chão, né? Mas podemos não ter esteira nenhuma, pode ser esse tapete que está embaixo da minha esteirinha azul de borracha. Né? Então, Luciano, posso fazer de lado? Assim, então, eu vou fazer aqui de lado, porque a largura dessa esteirinha aqui, ela é pequena, né, em função do comprimento das minhas pernas. Então, eu vou estender um pouquinho mais. Né? Existe uma proposição de que essa largura seja mais ou menos a gente imaginar um fio descendo aqui da nossa munheca e chegando lá no tornozelo. Então, se abrir demais, o fio vai descer antes do tornozelo. Né? Se abrir de menos, o fio vai descer lá fora do pé. Então, a gente pode imaginar essa extensão simples. Né? Então, aí vou trazer minha mão direita aqui primeiro. E levanto o braço esquerdo, inspirando e expirando, inclino para a minha direita, procurando manter o peito aberto, procurando manter essa mão aqui de cima além da cabeça, o quanto possível, tá certo? E estendendo, alongando as pernas, na medida do possível também, é importante manter as pernas esticadas, tá bem? Salve, Kaique.
Então, alongando mais, levando mais, sentindo essa extensão aqui, beleza? Tá joia. Então, né, procurando manter a nuca alongada também, né? A cabeça não fica levantada, a cabeça vai junto, mas a nuca está alongada, tá certo? Assim, sente bem a extensão, fica o tempo que pode, vai até onde pode, gente, com muito cuidado, as posições de pé principalmente, tá bom? Aí a gente retorna inspirando, beleza? E expira, descendo esse braço. Essa mão já vem para a cintura, como estivéssemos fazendo com os pés unidos, mas estão separados agora, exigem mais dessas estruturas laterais. Então, inspiro subindo o braço direito e alongo, expirando para o meu lado esquerdo, sentindo toda essa extensão lateral direita grande. Tá bom? A mão apoiando aqui na cintura facilita o trabalho de equilíbrio e também de força. A gente não precisa gastar tanta energia. Às vezes essa linha da cintura não está tão fortalecida que a gente possa ficar sem a mão apoiada. Então, apoiando a mão facilita o trabalho, equilibra melhor. Alonga bem, os pés bem plantados, as pernas esticadas. Isso. Isso. Podemos também esboçar um ligeiro sorriso na posição. A Madalena falou, Luiz, pode rir mais. Tá bom? Isso aí. Aí voltamos inspirando, devagarinho, e expira, descendo o braço. Então, já ampliamos um pouco mais essa possibilidade. Vou virar aqui, tá, gente? Então, fizemos de um jeito, fizemos de outro. Os pés podem estar separados, a gente pode repousar um pouquinho, relaxar um pouquinho. Nós temos ainda quanto tempo, Kaique, Luciano? Tá. E aí, essas posições de pé, deixar claro que... Beleza. Essas posições de pé, elas exigem um esforço maior. Então, pessoa que tem assim, está sentindo uma certa debilidade de energia, melhor se dedicar a posições mais sentadas e deitadas do que de pé, né? Porque elas exigem um esforço maior, as posições feitas de pé, exigem um equilíbrio maior, né? Então, só para levar em consideração esses aspectos. E por falar então em posição de equilíbrio, eu vou trazer então hoje uma posição de equilíbrio também. Bom? Vou trazer uma posição bem simples. Nós não fizemos posição de equilíbrio no encontro passado, mas aqui, por exemplo, o pé esquerdo vem à frente do pé direito. Tá bom? Aí a gente apoia, distribui o peso do corpo nos dois pés e podemos fechar os olhos um pouco. Sempre que for preciso, a gente abre os olhos. O braço aberto aqui favorece como uma vara de equilíbrio para nós. Então, quando os olhos fecham, o equilíbrio dificulta. Tá certo? Aí, antes de eu cair, eu abro os olhos. Fecho os olhos de novo, quando possível. E abro os olhos quando necessário. Tá certo? Então, basta isso. Colocou o pé à frente, colocou o pé atrás. Nós não vamos... Num outro encontro, a gente estende um pouquinho mais esse posicionamento. Que seria de dobrar os joelhos e descer na ponta dos pés. Né? Fica a lembrança, fica a sugestão. Quem quiser fazer, pode fazer, mas verifique as suas possibilidades, tá bom? E aí, então, trazemos esse pé esquerdo e levamos o pé direito. Da mesma maneira, equilibrando, esticando as costas. Lembra que a nuca fica alongada, essa parte posterior aqui da nuca alongada. Sempre aquela ideia de que nós podemos ter uma força nos puxando daqui do topo da cabeça para o céu. E isso traz a nossa cabeça mais para o alto, né? Então, evitar que a cabeça fique à frente. Trazer a cabeça para o alto do corpo. O lugar da cabeça é no alto do corpo, não é adiante do corpo. A gente precisa chegar com o peito e com a cabeça junto, né? Com o coração e com o pensamento junto. Entendeu? Assim aprumou, assim a gente pode também fechar os olhos. Antes de perder o equilíbrio, tenta abrir. Mas também fechou os olhos. Se por um acaso perdeu o equilíbrio, volta à posição e vamos continuar trabalhando. Porque o equilíbrio também é uma condição dinâmica na vida da gente, né? A gente não está o tempo todo equilibrado. A gente está buscando se equilibrar. E isso é importante a gente compreender e continuar trabalhando nesse sentido. Simplesmente. Tá certo? Então, fizemos extensão lateral, fizemos uma posição de equilíbrio em pé.
né? Na medida de cada um em casa, podemos fazer outras posições. Se sentir, né, que pode levantar, por exemplo, uma perna, ficar com a perna levantada. Também é uma posição de equilíbrio. Que você pode segurar essa perna e suspender um pouco mais. Também é uma posição de equilíbrio, né? Que você pode levar essa perna para frente. Também estou mostrando aqui possibilidades, né? Isso pode ser feito de um lado e pode ser feito do outro lado. Pode segurar com a mão só, pode apoiar a mão mais em cima do joelho, pode pensar em abrir também um pouco mais. Esse pé aqui do alto pode ficar apontando para baixo, pode ficar apontando para cima. É legal a gente dar uma definição para o pé. Porque quando a gente dá uma definição, a gente tem mais consciência do corpo. Tá certo? Então, podemos fazer, né? Podemos subir, procurar plantar bem aquele pé lá do chão. Tá certo? Podemos, então, esticar aqui para frente. Também podemos fazer um estirar para trás. Ó, aí desequilibrou, volta e vai de novo. Estica, abre bem o peito, alonga bem a nuca, estica bem a perna atrás, né? E volta. E respira e acalma. Então, mostrei aqui algumas possibilidades, mas quero que os senhores e as senhoras tenham o devido cuidado em suas casas, tá bom? Aí, fizemos em pé e eu vou agachar agora de novo para mostrar uma posição final que no encontro passado a gente não enfatizou, nós temos ainda uns 5 minutos e eu quero dar uma ênfase nessa posição que a gente chama posição de relaxamento. Ela é denominada Shavasana. A palavra Shava pode ser traduzida como cadáver, como morto, um corpo morto. É porque a imagem é de parado, inerte, né? É como se estivesse morto, mas ao contrário, está absolutamente vivo, porque a gente está naquele estado de relaxamento, naquela posição, procurando concentrar na respiração e fazendo um exercício de a gente se entregar mais. Eu vou passar para a posição, então eu vou agachar e vou me deitar, passando para essa posição para mostrar para os senhores e para as senhoras como é que é. Simples. Então, a gente pode fazer o retorno de volta pelo mesmo caminho que subimos. Agachei na posição de cócoras, tá certo? Só lembrar uma coisa, nessa posição aqui, para quem tem a condição de fazer essa posição, que é uma posição extremamente saudável para as articulações das pernas, essa posição, ela exige muito dessa base, a gente chama de assoalho pélvico. Né? Os fisioterapeutas chamam assim, assoalho pélvico. Né? Na medida do possível, a gente ficar nessa posição e fazer uma contração nesse assoalho pélvico, né? Trazendo o períneo, trazendo os esfíncteres para dentro, segurando, isso gera uma saúde para essa região geniturinária bem boa, tá certo? Então, pessoas com, por exemplo, tendência à incontinência urinária ou alguns distúrbios circulatórios, de energia nessa região, essa puxada, né, até para evitar, por exemplo, hemorroidas, coisas assim, é bom, melhora a condição, traz mais vitalidade para essa região. Sem contar com outros aspectos também. Né? Então, desceu, apoiou, se puder, se for preciso, apoia logo direto a mão, se for preciso, fica na ponta do pé. Não é? E aí a gente chega a mão um pouquinho para trás, senta, estirando uma perna, estirando outra perna. Então, eu vou mostrar a posição do cadáver. Vou deitar na posição do cadáver, deitar na posição, e a gente, então, eu vou, nessa posição, eu vou estar deitado nela e falar um pouco, descrever um pouco algumas partes do corpo no sentido de relaxar. Vamos gastar aí uns 2 ou 3 minutos fazendo esse relaxamento, tá bom? É isso. Então, a gente deita. No deitar, observar para que, no deitar, o queixo não fique levantado, o queixo venha para dentro. O queixo para dentro, então a parte da base da cabeça fica melhor apoiada. Né? O que eu quero dizer é isso, é a gente procurar aproximar mais. Quer mostrar melhor, Kaique? A gente aproximar mais a região cervical, essa região da nuca, aproximá-la mais do chão. Então, os pés ficam entreabertos, as mãos, os braços também ficam entreabertos. De preferência, as palmas das mãos viradas para o céu. Também tem um sentido assim da gente receber a energia do céu, do espaço. E, com isso, a gente também ter mais facilidade de soltar essa região dos ombros.
Tá certo? É diferente de estar com as mãos para baixo, a tendência é encolher os ombros. Com as mãos para cima, a tendência é suavizar os ombros. Então, é isso. A gente se coloca nessa posição. Observa a nossa respiração. E com base na respiração, eu estou fazendo aqui com os olhos abertos, mas a gente pode fazer de preferência com os olhos fechados. Assim, a cada expiração, procuramos nos soltar mais. Primeiro, a gente pode observar se existe algum ponto do nosso corpo que esteja mais tenso ainda, que não tenha relaxado direito, que a gente possa soltar. Mas podemos, então, dar uma passada no corpo todo. Vejamos o topo da cabeça, a testa e as sobrancelhas, as orelhas, todo o couro cabeludo, o nariz e os olhos, a boca, o queixo se solta. Então os lábios podem se separar um pouco. Imagina, como Madalena lembrou do sorriso, a gente com os lábios um pouquinho entreabertos, estamos quase sorrindo, certo? Com uma disponibilidade para sorrir. Isso. Aí relaxando um pouco mais a nuca, o pescoço e os ombros. O peito está aberto, os ombros mais perto do chão, a parte superior das costas, o meio das costas e a região da cintura também atrás nas costas, mais perto do chão. Podemos assim soltar mais os nossos braços, cotovelos, antebraços, os pulsos e as mãos. Observando as mãos. Seguinte, quando os dedos das mãos estão muito esticados, as mãos não estão relaxadas. Quando os dedos das mãos estão cerrados, as mãos não estão relaxadas. O relaxamento é num ponto intermediário. A gente procura observar e soltar. E a cada expiração, nos entregando mais pelas costelas na frente, pela barriga também, e chegando à região da bacia, sentimos o apoio das nádegas no chão, sentimos o apoio do sacro do cóccix no chão, soltamos mais, relaxamos, entregamos mais o peso da bacia para o chão, a região pubiana à frente, a parte interna da bacia também. Podemos assim mentalizar a saúde para todos os órgãos internos, no peito, no pescoço, no ventre, na barriga, não é? E na bacia também. Saúde. Aí fica mais fácil a gente descontrair as coxas, os joelhos, as panturrilhas, os tornozelos e os pés. Sentindo, inclusive, os pés até a ponta dos dedos dos pés. É isso. E soltar. E observando a respiração. E silenciar. E acalmar. E procurar acompanhar cada respiração. Nessa posição, cada uma, fica um tempo que sentir legal de ficar também. Enquanto estiver se sentindo bem, pode permanecer nessa posição. Quem sabe até às vezes adormecer nessa posição. Mas sentir. Sentir mais o corpo, sentir mais o que se passa no coração, o que se passa nos pensamentos. Mergulhamos mais para dentro de nós. Isso. Você continue fazendo esse aquietamento. Eu trouxe um sininho, agora eu me lembrei. Eu vou levantar e vou pegar o sininho para tocar. Só um instantinho. Nós estamos com um tempinho ainda, Kaique? 2 minutos? 2 minutos. Beleza. Então, cada um está aí relaxado, está quieto. Eu vou explicar como é que vai levantar rapidamente, mas quero tocar aqui um sino. Muito bem. Toquei o sino porque a gente usa fazer essa prática nas nossas aulas, tá certo? Então, respiramos mais devagar,
Procure voltar devagar desse estado, abrindo devagar os olhos, movimentando devagar o seu corpo, sentindo esse corpo como está. Podemos também, nessa posição deitada, abraçar um pouco as pernas, com a cabeça deitada. E aí a gente inclina para um lado ou para o outro e levanta devagar e de lado para sentar. Tá bom? Então a gente começou a prática sentado, a gente pode aqui retornar a essa posição sentada. Seja também numa cadeira, seja também no sofá, tá tudo bem, tá? Importante a gente estar se assenhorando, a gente estar se contactando um pouco mais com essas práticas, tá bom? Com esses exercícios. E cada um vai adaptando dentro das suas possibilidades. Então, nós fizemos um OM para começar, podemos também fazer um OM para terminar, fica à vontade. Eu vou aproveitar esse tempinho agora de 1 minuto e 30 segundos só para tecer os agradecimentos e, assim, a Madalena, as pessoas que trabalham aqui, o Luciano, o Kaique, o Ronaldo, a todos os senhores e senhoras em casa, né? Nós devemos retornar aqui agora, talvez não tão distante, acho que umas 2 ou 3 semanas a gente retorna e fala um pouco mais e faz um pouco mais de exercício, por conta até de uma necessidade de Madalena também. Então eu retorno, provavelmente, eu não me lembro bem se daqui 2 ou 3 semanas a gente vem. E eu também estou querendo, assim, expressar, fazer uma homenagem a todas as nossas mães, a todas as nossas queridas que foram e que são tão importantes na vida da gente. Quero mandar um beijo carinhoso para minha mamãe, que ainda está aqui na Terra, a dona Nair, e ela costuma assistir o programa. E assim, tudo de bom para todas as senhoras, para todos esses talentos, esses cuidados das senhoras em zelar pelos seus filhos. E lembrar, assim, a todos nós, que mesmo que a gente possa não ter tido em algum momento, ou em alguns momentos, ou até que às vezes a vida toda, não ter tido um relacionamento tão bom com as nossas mães, eventualmente, né? No mínimo, meus irmãos, elas serviram de um canal natural, divino, para a gente poder estar aqui agora nessa terra. Então, um respeito, um carinho, uma admiração, uma consideração com todas as nossas mamães. Muitas felicidades a todos. Assim, mais uma vez, gratidão por essa oportunidade, que a gente possa evoluir e fazer crescer cada vez mais o amor no coração da gente. Bom? Tudo de bom. Muitas felicidades a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry.